Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós já falamos aqui no nosso programa algumas vezes sobre consumo consciente, que tem tudo a ver com uma postura cristã e amorosa que nós buscamos para as nossas vidas, porque nos faz mais coerentes em relação à gratidão que nós devemos ter por todos os recursos que Deus nos concede na encarnação, e porque também nos coloca a caminho da caridade e da empatia com todos os nossos irmãos que não possuem o necessário para sobreviver. Mas colocar em prática o consumo consciente é um desafio diário, e nós devemos estar sempre analisando os nossos hábitos a fim de não nos perdermos. Nós vamos falar sobre esse tema no programa de hoje. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos Chico Xavier. Homem e o tempo. Disse o homem ao tempo: ó gênio triste, onde a tua caverna, horrenda e escura? Porque trazes velhice e desventura a minha carne que te não resiste. Abomino-te a clava estranha e dura, que dilacera tudo quanto existe. Por que razão me segues, lança em riste, estendendo-me as noites de amargura? Por que fazes o riso envolto em pranto, e derramas o fel do desencanto no doce vinho da felicidade? Quem és tu, monstro ou Deus, arcanjo ou fera? Onde o ninho de sombra que te espera nos remotos confins da eternidade? Mas o tempo exclamou: ergue-te, lida, sou o pajem divino que te exorta a seguir para os céus, de porta em porta, amparando-te os passos na subida. Eras apenas larva indefinida, quando arranquei-te a treva fria e morta. Desde então, só a luz que te transporta de forma em forma para a grande vida. Dou-te alegria e dor, miséria e glória, para que guardes puro na memória o amor de Deus, que em tudo anda disperso. Louva o trabalho que te imponho aos dias. Sem meus braços, irmãos, não passarias de um verme preso às purnas do universo. Meus amigos, paz a todos, com as saudações do companheiro Antero do Quental. Qual o limite entre o supérfluo e o necessário? Essa é uma das questões mais importantes para nós respondermos a nós mesmos, enquanto estamos aqui encarnados num corpo físico, que possui necessidades materiais. Porque se nós soubermos estabelecer com consciência a diferença entre o supérfluo e o necessário, nós estaremos avançando positivamente em muitos aspectos desta encarnação. As questões 715 e 716 do Livro dos Espíritos nos ajudam a refletir melhor sobre esse tema tão importante. Na 715, nós vemos a seguinte questão: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a resposta: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. E na 716,
Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E a resposta: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteram a constituição e lhe criam necessidades que não são reais. A necessidade da compreensão dessas questões na atualidade aparece para todos nós de uma forma emergencial, porque nós chegamos a uma situação na atualidade que é decisiva. Nós vamos ser chamados a responder pelas privações que nós temos causado na vida de outras pessoas por causa dos nossos excessos. O alerta da espiritualidade veio lá no século XIX, nos dizendo que alguns de nós se tornaram insaciáveis, que nós criamos necessidades que nem deveriam existir, que não são reais. E passados quase 200 anos, a impressão que nós temos é que nós caminhamos na direção contrária. O consumo exagerado é uma realidade. Nós aumentamos de forma brutal a nossa ilusão do necessário. Nos lançamos nesse consumismo exagerado com o pretexto de um desenvolvimento socioeconômico, mas, ao que parece, nós complicamos ainda mais a nossa própria situação. No âmbito pessoal, o consumismo exagerado pode desenvolver a vaidade de cada um de nós, o apego aos bens materiais, o apego à aparência física, o afastamento, muitas vezes, do planejamento reencarnatório que nós havíamos trazido, porque nós vamos nos perdendo nessas verdadeiras distrações do consumismo que nos afastam daquilo que seria o importante a fazer. E, no âmbito coletivo, nós também criamos outros tipos de desastres. É o que nós podemos constatar no último relatório da ONU sobre a fome e a insegurança alimentar, com o nome The State of Food Security and Nutrition in the World, publicado em julho de 2023. Os dados são desesperadores, porque há mais de 2 bilhões e 300 mil pessoas em situação de insegurança alimentar no mundo. E com a incerteza de conseguirem alimentos para sobreviver, essas pessoas são forçadas ou a diminuírem a quantidade ou a mudarem a qualidade do com o que eles se alimentam. Ou seja, eles não conseguem ter uma dieta minimamente saudável. É impressionante também nós constatarmos que 735 milhões de pessoas passam fome no mundo. No nosso país, nós temos 21 milhões que não têm o que comer diariamente e 70 milhões em situação de insegurança alimentar. O relatório, além da constatação desse cenário tão triste, faz também recomendações sobre políticas, sobre investimentos e ações que poderiam ser necessários para enfrentar esse desafio global. E um dos pontos alarmantes que são apresentados ali é que existe um aumento das compras de alimentos das famílias, principalmente dentro das áreas urbanas, sendo crescente a compra de alimentos ultraprocessados, que são justamente aqueles industrializados que vão viciar o paladar e que podem vir a causar uma série de doenças. E esse crescimento mostra que um dos motivos da escassez para alguns é que outros estão consumindo demais, em excesso. E as notícias ruins não param por aí, porque o consumismo exagerado e desnecessário sobrecarrega o nosso planeta, sobrecarrega a obtenção dos recursos naturais, cria uma pressão desleal nas empresas que querem sempre acelerar a produção, baixando os custos, o que pode levar, por exemplo, ao trabalho análogo à escravidão em alguns locais, além de criar lixo e poluição para a natureza. A WWF anualmente divulga o Dia da Sobrecarga da Terra. Essa data significa quando ultrapassamos naquele ano a capacidade da Terra em renovar os recursos naturais, naqueles 365 dias. E assim, dali para frente, nós estaremos consumindo além dessa capacidade. Será que a fome de milhões de nossos irmãos e a sobrecarga no nosso planeta não constituem razões suficientes para nós refletirmos? Precisamos diariamente fazer uma autoavaliação, com um olhar consciente, para nós respondermos de forma individual o que é necessário e o que é supérfluo no nosso consumo. Diante de tantos estímulos do mundo lá fora para que a gente sempre compre mais, será que nós conseguimos filtrar aquilo que é útil de verdade para nós?
A mudança das nossas atitudes não só nos ajudará a vencer os nossos vícios, o nosso apego excessivo com a matéria, como também, de uma forma efetiva, vai ajudar na construção de um cenário mais equilibrado para o nosso planeta como um todo. Nós temos que seguir atentos para que o bom senso e os nossos valores cristãos que nós elegemos para as nossas vidas sejam colocados em prática e para que eles possam ser as nossas bússolas no momento de nós fazermos as nossas escolhas diárias. Vamos fazer a nossa parte. Existem evidências da sobrevivência da alma? Como é a relação entre a mente e cérebro? A saúde mental pode sofrer influência espiritual? Esse é um convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade do mundo, o MEDNESP 2025. Nesse ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completará 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral, que considera o ser humano em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Você terá a oportunidade de estar junto com Rossandro Klinger, Décio Piandoli Júnior, Andrei Moreira, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prado e muitos outros palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado à saúde. Por isso, o tema central do MEDNESP 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral. Serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Venha descobrir de 19 a 21 de junho em São Paulo, porque servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar esta prática na sua vida. Acesse agora mesmo www.mednesp2025.com.br. Confira a programação e garanta sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Dia desses, eu acho que foi logo agora, depois da Páscoa, eu me dei conta do quanto a passagem do lava-pés é importante, ela é muito simbólica. Imagine Jesus, o grande emissário do Pai Celestial, governador planetário, eleito de Deus, lavando os pés daqueles homens simples, tão humanos quanto nós, muito longe de serem evoluídos. Pense no amor que aquele homem, me permitam dizer, Jesus, tem pela humanidade. Viveu literalmente na pele as piores provações, humilhações que qualquer ser humano pode experimentar, as piores. E já passados 2025 anos, ainda nos debatemos para entender e praticar as suas lições, vivenciadas na prática, quando nos mostrou, que é possível segui-lo, desde que nos propuséssemos a viver de acordo com o Evangelho. Sinceramente, eu nunca havia parado
para refletir sobre o significado desta passagem evangélica. Jesus, naquele momento onde ele e seus discípulos ali se reuniam na intimidade, às vésperas, né, do grande ocorrido da infâmia da cruz, né, o gesto dele de se ajoelhar com uma toalha amarrada à cintura e lavar os pés de cada um deles, expressa o que ele é realmente. Ele é inteiramente um servidor. Todo o seu ser está a serviço. E é esta mensagem que ele exemplifica nesta passagem de João. E no mesmo capítulo, né, no capítulo 13 do livro de João, ele ainda recomenda aos apóstolos que se amem e sirvam uns aos outros. Para mim, este é o maior símbolo da humildade que o Mestre deixou gravado no coração daqueles homens e de todos nós. Humildade é uma das mais difíceis virtudes de se praticar, na minha opinião, porque requer que estejamos cientes 100% cientes do nosso tempo de vigília, que não somos melhores que ninguém. E por esta razão, independente da nossa posição social, cultural, monetário, enfim, de tudo que possa nos trazer num patamar de elevação, não significa nada, porque ninguém está em patamar superior a ninguém. E quando nós temos esta consciência, fica mais fácil nos colocarmos na condição de servidores do nosso próximo. Humildade não significa nos colocarmos por baixo, certo? Nos desmerecermos, absolutamente. Somos cientes do nosso valor, entretanto, este valor, se for real, está acompanhado das virtudes de bondade, da boa vontade, enfim, da humildade. Humildade é assim como perdão, humildade e perdão, nos liberta, ficamos livres, porque não traremos o coração preso à preocupação de parecer que somos especiais ou superiores, e por esta razão não podemos estar numa condição de humilhação, de desmerecimento. Este medo tolhe as nossas melhores iniciativas, porque não queremos parecer fracos, sendo que é justamente o contrário que ocorre. A humildade, além de nos libertar, nos fortalece. Já pensaram nisto? Todo orgulhoso é frágil, já o humilde possui o caráter forte e não é qualquer coisa que o derruba. Tem uma historinha que eu li que ilustra exatamente a fortaleza da humildade. Diz o seguinte, que depois de uma grande tempestade, um garotinho que estava passando férias com seus avós, ele saiu, depois da tempestade, correu para a varanda e chamou seu avô. Vovô, corre aqui, todo preocupado. Me explica uma coisa, como esta figueira frondosa, enorme, que precisava de 4 homens para poder abraçá-la, ela se quebrou, caiu com o vento e com a chuva, e este bambu, tão fraco, continua de pé. E o avô respondeu: filho, o bambu permanece de pé porque teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. A figueira, ao contrário, quis enfrentar o vento. E o bambu nos ensina muitas coisas.
A coisa mais importante que o bambu nos ensina é a humildade diante dos problemas, das dificuldades. Resistir ao que tiver que resistir, sem se impor para vencê-los. Na verdade, ele se curva diante da vontade do Pai Criador, pois sabe que ele é o único princípio da paz. E o avô continuou falando que a outra lição que o bambu traz e que nós podemos abstrair do comportamento dele é que ele só cresce para o alto. Esta é a sua meta. Pensemos nisto e até o próximo encontro. Existem evidências da sobrevivência da alma? Como é a relação entre a mente e cérebro? A saúde mental pode sofrer influência espiritual? Esse é um convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade do mundo, o MEDNESP 2025. Neste ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completará 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral, que considera o ser humano em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Você terá a oportunidade de estar junto com Rossandro Klinger, Décio Iandoli Júnior, Andrei Moreira, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prado e muitos outros palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado à saúde. Por isso, o tema central do MEDNESP 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral. Serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Venha descobrir de 19 a 21 de junho em São Paulo, porque servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar esta prática na sua vida. Acesse agora mesmo www.mednesp2025.com.br. Confira a programação e garanta sua inscrição, pois as vagas são limitadas. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Sempre é uma alegria estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre as questões 382 a 391 do livro O Consolador, onde o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, desperta-nos a respeito da mediunidade respondendo. Pergunta 382. Qual a verdadeira definição da mediunidade? E Emmanuel responde. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, apesar de ter os seus percalços e as suas lutas dolorosas,
é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedida por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Pergunta 383. É justo considerarmos todos os homens como médiuns? E Emmanuel responde: todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem, muitas vezes, de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Pergunta 384. Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? E Emmanuel responde: ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária, observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores